Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militelli. Eu tenho um recado aqui para compartilhar com você na palavra do nosso Deus, que está em Deuteronômio, no capítulo 16 e no versículo 3, que diz assim na palavra de Deus: Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então, apenas esse versículo está intitulado o capítulo como as três festas dos judeus, a Páscoa. Então, aqui começa a falar sobre a Páscoa, né, essa instituição da Páscoa, e aí depois vai tendo outras ordenanças aqui de celebração. Mas aqui que tem os tabernáculos, né? Aqui quando diz da Páscoa que foi instituído, então o que é muito bonito, né? Quando a gente procura se lembrar desse evento, quando o povo estava para sair do Egito e que a gente sabe que veio 10 pragas, de toda aquela situação que eles no meio do caminho provavelmente tinham pessoas que estavam até duvidando, né, sobre, mesmo vendo as maravilhas de Deus, mas como sempre tinha uma após a outra e não acontecia de fato a libertação, então o coração de alguns com certeza tinha ainda incredulidade, né, para ver se aquilo realmente de fato iria se cumprir. Só que sem ainda o cumprimento, o Senhor estabelece essa festa. Pensa, uma celebração antes da libertação. No momento de mais aflição, que eles ainda estavam pensando se ia ter uma represália ali do Egito, se de repente poderiam passar por alguma situação, o que se pesaria mais, de repente a aflição deles como escravos, né? Caso não desse certo a libertação, poderia ter sobre a vida, implicar sobre a vida deles. Então eles estavam naquele impasse de ainda não ter visto o milagre, porém estavam celebrando essa saída. Então isso diz muito para nós, nos ensina muito. E aqui vem uma série de símbolos, onde Deus coloca aqui a parte para não ser levedada, né, o pão fermento, a parte para mostrar a aflição mesmo do povo. Aí tinham ervas amargas, depois para também simbolizar ali o amargor. E tudo isso para quê? Para que ficasse muito, muito claro e vivo na lembrança de todos como foi essa libertação, o que eles passaram, o processo, mas a mão poderosa de Deus e toda a lição aprendida. E aí o Senhor quis criar esse símbolo, sabendo o ser humano como a gente tem a memória curta mesmo para coisas assim, milagres, e para nossa gratidão, manter a nossa gratidão. Esses símbolos eu tenho certeza que era até para poder passar de geração em geração, ser mais fácil de ter um entendimento sobre as lições que o próprio Deus quis passar para o seu povo escolhido. Só que é interessante porque além dos símbolos, além do aprendizado, essa celebração antes do milagre é que nos chama muita atenção. E aí quando Deus diz para vocês, para que eles, né, se lembrem da saída do Egito, e aí o pão levedado, quer dizer, o pão ainda sem, né, a fermentação, sem ele estar pronta, para você lembrar que saiu apressadamente do Egito. Então todos os simbolismos e tudo, mas realmente o que a gente tem que pensar é essa saída do Egito, essa promessa da libertação, mas essa festa ela representa uma gratidão e uma confiança antes de viver o milagre. E aí a gente começa a nos questionar se a gente tem feito isso, a gente tem celebrado, ou se no meio do caos a gente está tão em paz a ponto de confiar em Deus para celebrar, para simplesmente parar, para celebrar, para ter um momento de gratidão, para ter um momento de reconhecimento, de lembrança, assim como o povo ia lembrar para sempre de que saiu do povo do Egito, que a gente também se lembre das guerras que a gente venceu no passado, ou de coisas que Deus nos fez escapar e que a gente já passou por elas. Então a gente tem que se perguntar se a gente está fazendo isso. E também a gente tem que se perguntar também que agora, saindo da situação, saindo do Egito, a gente vai se lembrar de tudo que Deus fez? A gente vai se lembrar? Como que a gente vai fazer isso? É por isso que agradecer antes do milagre, por isso que celebrar antes do milagre é tão importante, e por isso que a gente também marca coisas, sabe? Festas, poxa, chama as pessoas que torceram por você, toma um café, faz na sua casa alguma coisa, celebra algum desafio superado, um milagre concedido por Deus, não passe em branco.
sabe? A Páscoa, ela nos traz também esse pensamento. Claro que a Páscoa, ela tem algo muito mais profundo, porque é um vislumbre de Jesus, do que Jesus faria, né, por nós. Né, o pão que representa ali o próprio corpo de Cristo, né, o vinho, o sangue de Cristo. Então era um vislumbre, né, os cordeiros, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que é o sangue que nos protege. Então é algo muito mais profundo, mas a gente também vai trazer isso para o nosso dia a dia, no sentido de, como o próprio Deus disse aqui, para que vocês não se esqueçam quando saíram do Egito. Então isso também é algo que está em destaque no texto, para que vocês não esqueçam quando saíram do Egito. Então, quando a gente sai daquele lugar de prisão, um lugar que o próprio Deus nos tirou com mão forte, de situações terríveis, de situações que, ou então, por coisas que nós estávamos orando muito, como que a gente tem feito para ter momentos de gratidão? E como que a gente vai fazer para não esquecer disso e para que o nome de Deus seja glorificado mesmo? Então, vamos fazer esse exercício de já pensar que a vitória já é nossa, e também já ir pensando em como que a gente pode fazer para agradecer hoje e como que a gente pode fazer para agradecer depois, para que o nome de Deus seja glorificado, através de testemunhos na igreja, através de testemunho para os irmãos, através de uma festa mesmo em celebração, para explicar para todo mundo que esteja ali, olha, o meu Deus foi tão, me agraciou, me deu tanta bênção que eu estou aqui agradecendo diante de todos. Então que a gente já possa pensar isso e passar a ter esse hábito de celebrar mais e de ficar menos mergulhada nos problemas, menos mergulhado nos gigantes, menos mergulhados nas lutas, e ter os olhos mais fitos em Jesus Cristo, para que a gente consiga descansar a ponto de celebrar, mesmo antes da vitória chegar, mesmo quando ainda está pertinho, mas que a gente ainda está esperando, ou que a gente ainda está vendo, a gente já está vendo uma ponta já de uma esperança, já de alguma coisa acontecendo, mas que ela ainda não veio. Mas que a gente possa celebrar diante da nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, é o grande realmente da Galileia, que vem para nos libertar, salvar e que está sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.